Mães adolescentes que cumprem medidas socioeducativas poderão contar em Belo Horizonte com o espaço Mamãe e Bebê, permitindo o convívio com os recém-nascidos. Qual a importância da medida e de seus efeitos para que elas mudem de vida? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 24 anos e já passou por 4 comarcas: Passa Quatro, Araxá, Muriaé e Belo Horizonte, onde está há 14 anos. Doutora Valéria, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. É um prazer. Muito obrigado. Nós teremos também o quadro hoje Pensamento Literário, só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, infelizmente, não temos o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-la. Mas, doutora Valéria, o nosso assunto aqui hoje, então, é sobre esse espaço que a senhora inaugurou, o chamado espaço Mamãe e Bebê, para as mães adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Qual que é a importância dessa conquista? Olha, eu estou há 12 anos na Vara Infracional da Infância e Juventude, lidando com esse público dos adolescentes infratores. E em Minas Gerais nós temos só um centro de internação feminino, que fica aqui na capital, que leva o nome do Centro Socioeducativo São Jerônimo. E era um anseio nosso, era um projeto que nós já queríamos implementar há anos, esse espaço onde a adolescente que encontra-se cumprindo medida de internação, ou seja, uma medida socioeducativa privativa de liberdade, ela pudesse, após o parto, porque a gente teve, ao longo desses anos, várias adolescentes grávidas que tiveram filhos durante o cumprimento da medida, que elas permanecessem com seus filhos após o parto, como é facultado às mulheres adultas que cumprem pena, por exemplo, aqui na PIEP de Belo Horizonte, ter o direito de permanecer com seu filho, mesmo estando acautelada. E por quanto tempo, como é que funciona o sistema? Quanto tempo eles ficam, as crianças ficam com as mães? Olha, o nosso projeto, nosso trabalho com essa mãe é um pouco diferente do adulto, Na penitenciária feminina é até 1 ano de idade, mas como se tratam de adolescentes, como é o nosso caso, e não existe uma pena fixa de, olha, você cumpre medida socioeducativa de tanto a tantos anos, é um prazo indeterminado, eu acredito que o máximo de permanência de um bebê com uma mãe dentro do centro será de 6 meses, 7 meses, até porque isso vai fazer parte do processo evolutivo dela e de mudança de vida, na construção dela de sair do caminho da criminalidade. Você acha que isso pode contribuir para a ressocialização dela, para ela realmente se reintegrar socialmente? Eu acredito. Eu acredito que mesmo a maternidade precoce, muito cedo, como a gente vê, as adolescentes com 15, 16 anos engravidando, mas eu acho que a maternidade ela antecipa o amadurecimento da mulher, até obriga ela a um certo amadurecimento e mudanças de comportamento. Porque é inerente, acho que quase a toda mulher ser mãe, Nós já somos preparados. E isso gera responsabilidades, gera um amadurecimento que vai contribuir para a ressocialização e mudança de projetos de vida dessas adolescentes. Ela passa a ser importante para alguém, Quer dizer, e para essa criança também é muito bom, porque provavelmente essa mãe foi parar ali exatamente por falta de uma família, de uma integração desse tipo, A maioria das adolescentes que estão com nós acauteladas, porque a medida de internação é uma medida grave, ou elas são oriundas do tráfico, ou então de crimes graves, como o roubo. Eu vejo, assim, que a maioria eles são, que se a gente investir, se nós, o Estado, quando eu falo Estado é o município, o governo estadual e federal, acolhermos, dando condições delas de caminharem, de mudarem para outra vida, principalmente a reestruturação familiar, que às vezes falta isso. E quando a gente observa o que é reestruturação familiar, não é só o bom relacionamento entre mãe, filho, pai, é você ter condições mínimas de viver. Isso aí compete ao Estado, é você ter uma casa digna, com rede de esgoto, água, luz, aquilo que o Estatuto preconiza, A saúde, Ninguém a educação. nasce criminoso, Não. E eu acho que são fases e fases que nessa idade, se houver um bom investimento, a gente consegue recuperar
e mostrar outros caminhos para elas. Nesse período de 6 meses, essas mães adolescentes terão algum tipo de orientação, atendimento médico, pediatra? Como é que funciona essa capacitação delas para ser mãe, por exemplo, né? Sim, o Centro Socioeducativo já trabalha com uma equipe de psicólogos, de técnicos, assistentes sociais, que vão estar ali, não é só para ela ter o direito de ter o filho ao lado. Ali também vai ser construído com ela todos os cuidados que ela vão ter que ter, aqueles cuidados maternos com o bebê, do banho, de como tratar, a parte médica, pediatra, né? Principalmente a parte de conscientizar a mãe que tem que levar a criança, acho que nessa fase ainda de 2, 3 anos, todo mês ao pediatra. Então vai ser desenvolvido com ela todos esses cuidados maternos que ela vai ter que ter com o bebê. Documentos, teste do pezinho, tudo é feito lá também? Tudo. Nós vamos ter um acompanhamento para ela poder se envolver e a gente não ter que entregar essa criança para adoção, que para mim é muito triste. Bem. E depois desses 6 meses, o que acontece com essa criança? Você vai contar para a gente no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a criação do espaço Mamãe e Bebê no Centro de Internação de Medidas Socioeducativas para Adolescentes. A nossa entrevistada é a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Valéria, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito do destino dessas crianças. Após os 6 meses, as mães adolescentes podem ter acesso, convívio com essa criança, mas depois desse período, o que acontece com esses meninos? Orion, como eu havia dito antes, o Centro de Internação Feminino é o único que nós temos aqui no estado. Então, nós recebemos aqui meninas oriundas de várias comarcas do interior. Então, o que é feito? Se a menina for daqui de Belo Horizonte, adolescente, a equipe técnica do Centro de Internação vai estabelecer um contato com a família, ver que a gente trabalha com o egresso do adolescente. Então, a gente, durante o período que ela está lá cumprindo a internação, a nossa equipe está procurando ver toda a estrutura, né, a infraestrutura que essa adolescente tem depois que ela terminar de cumprir a medida. Ela vai para onde? Quem que vai recebê-la, acolher essa criança, essa mãe? Ela tem família? Ela não tem? Bom, aqui em Belo Horizonte, se ela é daqui, compete a minha equipe técnica do Judiciário, juntamente com a equipe técnica do Centro Socioeducativo, construir esse encaminhamento todo, e isso é informado ao juiz. Quando a adolescente não é daqui, ela é do interior, nós entramos em contato, a minha equipe técnica, em contato com a equipe técnica da comarca, para saber quais são as condições de vida, o que ela precisa, a infraestrutura, se ela tem família, se ela não tem. 99% dessas meninas têm família. Elas não são meninas de rua, não são meninas de abrigo. Então, eu acredito que essa criança vai permanecer com a mãe. E quando não tem condições, às vezes, vamos lá, que é uma adolescente muito ainda novinha, inexperiente, nós vamos procurar se ela tem o que a gente chama de família extensa, parentes que possam acolher essa criança. A intenção aí é manter o vínculo de alguma forma com a família. O vínculo familiar, porque é isso que o estatuto determina. Exatamente. Agora, quando não se consegue achar, elas vão para abrigos? Aí nós vamos partir para a família substituta, que é o encaminhamento para adoção. Para adoção. E essa mãe adolescente que está lá cumprindo a pena, cumprindo a medida socioeducativa, ela acompanha, ela é informada desse processo de adoção ou não? Sim, até porque no processo de adoção, o juiz tem que ouvir essa mãe. Se ela quer entregar a filha para adoção, se ela não quer, é feito todo um estudo, né, psicossocial, são feitas sindicâncias no local onde essa adolescente mora, para embasar, porque um juiz, para retirar uma criança
de uma mãe, ele tem que ter toda uma fundamentação, ele tem que estar todo abastecido de informações de que aquela mãe não tem condições, aquele local para criar seu filho. Ela, ou por desídia, ou por abandono. Então tem que ficar caracterizada uma situação muito grave, muito séria, que demonstra que aquela criança está em situação de risco. Agora, nós temos que ter seriedade e não confundir o antigo Código de Menores com o Estatuto. Eu acho que situação de risco não é o estado de abandono daquela criança, não pode ser baseado, às vezes, num local onde falta água, luz, uma infraestrutura, que a gente chamava antigamente de estado de pobreza. Se essa pessoa está em estado de pobreza, a gente não pode tirar o filho da mãe. Nós temos que, o Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público tem que provocar, determinar que o Executivo, no caso o município, dê todas essas condições básicas para ela poder criar o filho. E a senhora conseguiu, depois de 12 anos, como disse aí, essa conquista de criar esse espaço. Como é que era antes? A situação era mais difícil ainda para manter esse vínculo com as mães, não é? Olha, era uma situação muito triste, porque as adolescentes, elas tinham a criança e no dia seguinte elas não chegavam a amamentar um dia seus filhos. Essas crianças eram retiradas do convívio da mãe, elas não chegavam a ver o bebê. E isso, ao invés de ajudar numa construção de mudança, nessa fase, então, da adolescência, aumentava uma revolta muito grande. Por exemplo, eu estou com uma adolescente que não é daqui de Belo Horizonte, que está cumprindo medida socioeducativa. Por quê? Por causa desse motivo. Ela tentou resgatar o filho dela dentro de um abrigo e não sei qual foi a forma utilizada, né? Se ela agiu de violência, o que caracterizou o crime, ela está hoje cumprindo medida de internação. Então, são essas situações que nós temos que evitar. E é proporcionando a elas condições de elas criarem seus filhos. Isso até contraria a lei, né? O Estatuto prevê que essas meninas têm que ter condições de cuidar dos seus próprios filhos, cuidar deles, né? Sim, o município tem que ter programas locais para essas mães poderem morar, abrigos, que caso elas não tenham residência, mas tem que ter, não vou chamar de abrigo, eu acho que são casas lares, que a gente chamava na minha época. Minha área agora é muito infracional, me desliguei um pouco da área civil, mas a gente chamava isso de casas lares, onde o Estado dá essa infraestrutura de acolher a mãe com seu bebê até que ela consiga arrumar um emprego, ter condições de se sustentar e sustentar seu filho. Mas é preciso, nesse momento inicial, nós acolhermos e não separarmos. É isso que eu penso. A separação tem que ser a última hipótese. Manter, salvar sua família, né? Quantas meninas só tem nesse centro de adolescentes? Hoje, o Centro Socioeducativo está acolhendo, nós temos em torno de quase 40 meninas cumprindo medida de internação. Agora, grávidas, eu estou com uma que teve neném semana passada, né? Outra com 6 meses, que deve estar mais ou menos. Tem umas 3 ou 4 grávidas cumprindo medida socioeducativa, que eu espero que elas não inaugurem, elas não fiquem lá. Eu espero que antes de elas ganharem bebê, elas já tenham alcançado o cumprimento da medida. Mas o que me deixa feliz é que, se por acaso elas ali tiverem que permanecer, pelo menos elas vão ter esse direito de ter os filhos no braço, que não havia isso de forma alguma. Doutora Valéria, essas medidas socioeducativas, elas são aplicadas como sanções para algum tipo de infração penal ou crime, digamos assim, que essas meninas, esses meninos cometeram. Na verdade, qual que é a faixa etária que envolve esses meninos, essas meninas, e também os tipos de crimes mais comuns entre eles? Olha, como eu já tinha dito, a medida de internação é uma medida privativa de liberdade, é a sanção mais grave que nós temos. A gente só pode, nós juízes da infância, aplicar uma medida de internação se o ato infracional, né, for de natureza grave, de violência ou ameaça à pessoa, ou, na outra hipótese, se houver aquele adolescente que vier reiteradamente praticando atos infracionais e as medidas anteriores não tiveram eficácia nenhuma. Então, a gente vai ter que ir para uma medida privativa de liberdade,
Quais são esses atos infracionais, esses delitos? Olha, é o tráfico de drogas e os crimes contra o patrimônio. São os crimes, porque o homicídio ainda, entre os jovens, não é um crime comum. Eles são mais vítimas de homicídios, por causa de disputas, de dívidas, disputas do tráfico, do que propriamente autores de crimes. Mas é o tráfico e os crimes contra o patrimônio. A faixa etária deles é entre 15 e 17 anos. É a faixa etária que hoje, e que cada vez mais está diminuindo essa faixa etária. Antigamente era entre 16 e 18 anos, agora a nossa média está entre 15 e 17 anos, é uma coisa que nos preocupa, né? Isso acontecer aos 17 anos, ele vai cumprir pena então até os 21. Até os 21 se cumpre medida socioeducativa. Porque o máximo da medida socioeducativa de cumprimento são de 3 anos. Então, quer dizer, até os 21, o adolescente ele pode cumprir medida de internação. Muito bem. Doutora Valéria, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente como é que as meninas se envolvem com o mundo do crime. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo sobre a criação do espaço Mamãe e Bebê no Centro de Internação para meninas e meninos adolescentes em situação de risco social. A nossa entrevistada é a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. Doutora Valéria, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito do envolvimento. Como é que as meninas, adolescentes, se envolvem com o mundo do crime? Olha, não são só as meninas, né? Eu estou há 24 anos na área criminal, nesses 12 últimos anos que eu estou com adolescentes infratores, mas antes estava com adultos. E lidando sempre nesse universo. Olha, é o envolvimento, ou com o namorado, é o marido, né? Quando é adulta. Eu estive agora recentemente substituindo o desembargador Dorgal na 4ª Câmara Criminal e pude acompanhar esse universo do Estado de Minas Gerais da criminalidade. O que a gente tem observado, como a mulher entra, né, o sexo feminino por crime, geralmente induzidas pelos seus companheiros, pelos seus namorados. Eles que são os mentores e elas, a maioria não tem nenhuma ligação direta. É porque ou está perto, ou eles utilizam elas até de forma desconhecida, guardando drogas nas suas casas. Poucas participam, têm consciência de que não, eu estou ali praticando crime. Elas são muito envolvidas. A senhora acha que essa realidade deveria ser observada pelo juiz, pela juíza na hora de dar uma sentença? Acho. Olha, eu estava conversando com umas juízas criminais esse final de semana num congresso e falando sobre isso. O olhar que nós magistrados devemos ter, não que eu esteja aqui justificando essa atitude, mas a gente sabe que muitas mulheres que às vezes entram no presídio portando droga para os maridos, elas não fazem isso porque elas são traficantes. Muitas são obrigadas a fazer isso, ou em detrimento da vida do marido, ou às vezes porque são ameaçadas de morte. Nós temos que ter um olhar, da lei sim, mas tem que ter um olhar mais sensível para esta menina, para esta mulher, que se realmente ela está praticando um ato, né, um delito, porque ela quer ou ela está sendo coagida. A gente tem que ter calma. Não é porque ela foi apreendida com tráfico de drogas, ela vai permanecer presa. Não, a gente tem que ter um olhar diferenciado, sensível, mas com cautela, porque senão nós vamos estar, né? Aí sim que elas vão estar cada vez mais sendo arregimentadas para fazer isso. Exatamente. Até porque se ela é mãe e o pai ou o companheiro já está envolvido com o crime, ela também envolvida com o crime, essa criança vai ficar também nas mãos dos criminosos no futuro, nos desvios, né, na mendicância, enfim. E isso não é um fato assim, isolado, não. Eu conversando com as colegas da área criminal, elas têm dito para mim que isso ocorre assim, frequentemente. Mães novas, com bebês no colo,
sendo apreendidas por tráfico de drogas em detrimento dos companheiros. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora pudesse fazer indicação de leitura para a gente, para os nossos telespectadores, no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, tirando os livros técnicos que a gente nem necessita ler, porque a profissão da gente nos requer que a gente esteja constantemente nos capacitando, nos atualizando. Nos momentos assim raros, vagos, eu gosto de ler livros de ficção. O que eu estou lendo atualmente se chama Tuareg, do Alberto Vázquez, é um espanhol, que ele fala daquela tribo nômade que vive no deserto da África, no Marrocos. Então, é muito interessante de como eles conseguem, dentro de uma riqueza, extrair da natureza um universo assim, que me fascina muito. Como a gente viver com qualidade. A capacidade de sobrevivência do ser humano. De ser humano. Então, é o livro que eu indico a vocês, que eu estou lendo, se chama Tuareg. Muito bem, boa indicação. Doutora Valéria, voltando ao assunto aqui das meninas adolescentes aí cumprindo medidas socioeducativas, né, por envolvimento com infrações graves, a realidade dessas meninas, mesmo nesse cumprimento das medidas, é mais dura do que a dos meninos, digamos assim, porque a família abandona, não apoia, né? Talvez os próprios companheiros também percam o interesse por ela. Quer dizer, eu já vi casos de dizer também que meninas cumprem mais tempo do que os meninos pelo mesmo tipo de infração. Como é que a senhora avalia essa realidade delas? Quando o sexo feminino já é da parte adulta, né? Vamos lá, para as mulheres acima de 18 anos estão cumprindo penas em penitenciárias, elas são abandonadas por esses companheiros. Poucas são as que recebem visita do companheiro ou dos seus familiares. Na época que eu fazia parte do projeto Novos Rumos com a desembargadora Jane, eu acompanhava a PIEP aqui em Belo Horizonte. PIEP é a penitenciária feminina, é a única que tem aqui em Belo Horizonte. Isso era uma realidade que as presas nos passavam, né? O abandono do companheiro e da família. Eles vão lá fora e constituem outra família. No universo da adolescente, nós trabalhamos com outro problema, Leon. É o problema de o único centro ser aqui na capital. Elas são oriundas do interior, então o Estado não paga as passagens, o deslocamento da família para vir fazer visita, e também não paga o custeio dela ir até o interior, ter contato. E isso, para a construção de mudança de vida, é importante esse contato familiar, e elas cumprem, então, as medidas socioeducativas aqui, afastadas da família. E isso agrava o cumprimento da medida? Agrava, porque aí entra na parte comportamental dela. Ficam muito agressivas, desestimuladas a mudar de vida, porque falta a presença da família dentro do centro de internação. E se o companheiro tivesse presente, o marido teria um direito à visita íntima? Bom, direito tem, porque isso está previsto em lei. Aqui em Minas Gerais, o Estado Executivo, que é quem executa as medidas socioeducativas, ainda não adequaram os centros, nem masculinos, nem feminino para isso. Mas que é direito deles terem visita íntima, assim. Eu acho que se o companheiro vai visitar a adolescente, eu acho que isso é um estímulo muito grande, é uma força que ela recebe de querer concluir a medida socioeducativa dela e sair dali. Além dessa estrutura que a senhora está defendendo e está criando agora, conquistando aqui em Belo Horizonte, o Estado, o sistema conhece essas meninas também um pouco mais do perfil delas, além de serem negras e pobres, por exemplo? Olha, é muito difícil nós termos adolescentes de classe média, classe alta, cumprindo medida socioeducativa. O perfil no Brasil, acho que é sempre, né, pessoas pobres, de cores negras, né? Aí eu até vou falar de cores negras, porque nós estamos na região sudeste. Se você for para o sul, vão ser clarinhos de olhos verdes. Aqui, sociólogos têm essas manias de falar de pobre, negro. Isso já passou, até porque o Brasil é bem definido nas suas regiões. Tem regiões que a predominância da raça negra é maior, então você vai ter uma população carcerária
negra, mas se você for para o sul do país, a população carcerária não é de negros, né? Mas que infelizmente ainda, o nosso sistema penitenciário socioeducativo é constituído por pessoas de baixa renda, sim. Não são pessoas porque eles não têm acesso à educação, não têm acesso à moradia, à escolarização. Então vão ser pessoas que vão ter uma tendência muito maior para ir para a criminalidade. Apesar de que isso não é justificativa. É porque além da estrutura, o conhecimento seria importante até para poder prevenir esse acesso à criminalidade, né? É. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte, e falamos aí sobre essa novidade, essa conquista aí do Centro de Internação de Belo Horizonte, da Feminino, em que tem agora o espaço materno bebê. Doutora Valéria, obrigado pela presença, mais uma vez pela entrevista aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.